Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses tempos de nova estação, e poder contar com a sua companhia. Permita que os fluidos dessa nova estação acalente suas emoções positivas, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, nosso tempo é o tempo da leitura. Afinal, como sabemos, esse contato com os livros é muito mais do que saudável. A leitura, não é você estar só com um livro debaixo do braço, debruçar de um livro. Eu leio livros, eu leio pessoas, eu leio gestos, eu leio olhares, eu leio placas. Então, a leitura ela tem que ser global, é uma leitura de mundo. Instruam no caminho da leitura, os professores. Tenham esse prazer em tirar ali o seu momento de ler em voz alta, de fazer esse acompanhamento com o seu aluno e levá-lo para o mundo da leitura. Porque por meio da leitura, nós conseguimos, nesse mundo tão crítico, levar os nossos alunos a analisar o seu ponto de vista, ser crítico, levar o nosso aluno a ler o mundo, porque leitura não é só para você ler um pedaço de papel, uma folha, não. É você saber interpretar o mundo, é você compreender e ganhar asas e voar pelo mundo. É extremamente que o professor incentive a leitura, porque ele está dando a oportunidade ao aluno a conhecer outros mundos que não precisa vivenciar certas situações. Ele pode vivenciar na literatura, ele pode usar a imaginação dele. Quando os alunos leem um livro, ele fica tentando imaginar como é a história. É uma grande oportunidade que o professor está dando ao aluno quando incentiva a leitura, dele escrever melhor, que ele entenda melhor as coisas do dia a dia que passa na vida dele. E para nos ajudar a fazer o ordenamento dessa conversa, para a entrevista desta semana, nossa convidada é Elisângela Moronari. Ela é professora e escritora, mora no município de São Mateus, que fica na região norte do Espírito Santo, e é membro do projeto Profis que Leem. Minha experiência tem sido uma experiência muito enriquecedora. Eu vejo que eu cresci muito dentro do projeto. Ele continua, ainda para mim, sendo desafio. Eu acho que por continuar sendo desafio, é porque isso me motiva e me instiga, porque sempre tem algo novo que você pensa, que você procura direcionar, procura preparar, procura criar. Então não é um projeto que ele tem características estáticas, não, tem flexibilidade, imaginação, criatividade, e isso aí é muito legal, é muito interessante. É seguindo juntos no compartilhamento pelo prazer da leitura que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Veja bem, pessoal, o convite que considero importante fazer para vocês é que se cerquem de livros. Deixa esses companheiros de viagem fazerem parte da sua vida. Então vamos seguir juntos na nossa dica de leitura desta edição. Literatura mais fácil, você vai ler todos os dias. E não tenha a ambição de ler grandes trechos. Comece com pequenos trechos. Se você lê um parágrafo, 2, 3 parágrafos antes de dormir, que é uma coisa que é um hábito que eu tenho, por exemplo, você já vai, lógico, criando este hábito.
Obviamente, eu não leio apenas antes de dormir, mas vamos imaginar um dia meu atarefado, eu faço 1 milhão de coisas, trabalho com educação, então que eu não consigo um tempo de leitura ao longo do dia. Pelo menos aquela 1 página, 2 páginas, nem que seja 2 parágrafos antes de dormir, faz parte do meu dia a dia. Então, comece por aí, deixa o livro do lado da sua cama, escolha um livro que lhe dê prazer e todo dia um pouco. Eu não perco oportunidade. Então, por exemplo, se eu pegar um táxi, um Uber, eu sempre tenho ali um livro na bolsa. Então, na sala de espera de um dentista, de um médico. Então, o tempo todo que eu tenho, esse tempo livre, eu estou sempre lendo. E na nossa dica de livro, vamos compartilhar literatura da melhor qualidade. Pode rodar a dica. Olha, pessoal, na dica de livro desta semana, eu quero convidar vocês para conhecer e ler 2 livros, cujas histórias são muito legais. O primeiro livro, Vidas Secas, escrito pelo memorável escritor alagoano Graciliano Ramos, conhecido como Velho Graça no mundo literário. Esse romance ele foi publicado em 1938. Vidas Secas retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, que é obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. Essa família tem como pai o Fabiano, a mãe sim a Vitória e os 2 filhos, que não têm nome na história, e que são tratados como filho mais velho e filho mais novo, e a cachorra Baleia, que é tratada como membro da família e que na história pensa, sonha e age como se fosse gente. E também, pessoal, o livro O Velho e o Mar, escrito pelo escritor norte-americano Ernest Hemingway, que morou muitos anos em Cuba. Esse livro ele foi escrito em 1951 e publicado em 1952, mas é uma história muito atual. O Velho Mar conta a história de Santiago, um velho pescador que há algum tempo não apanhava nenhum peixe. Por isso era considerado na colônia de pescadores onde morava como um salau, um azarento da pior espécie. Santiago, um homem de princípios firmes, continua a acreditar em si mesmo e parte sozinho para o Mar Alto, com a certeza de que dessa vez será bem sucedido na sua empreitada, pescar um peixe bem grande para mostrar que continua ativo. Trata da história de um homem na solidão do alto mar, com seus sonhos e pensamentos, com sua luta pela sobrevivência, com sua inabalável confiança na vida e na possibilidade de superação. Olha, para saber o final de cada história, só pegando os livros para ler. Na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer um projeto que facilita o acesso das pessoas aos livros. Literatura na Veia. Aos 15 anos, o lugar preferido de Marina é uma biblioteca. É aqui que ela viaja, consegue informações e amplia seus conhecimentos. Desde pequena eu sempre fui em biblioteca, sempre adorei, via todos os tipos de livro e eu acho o máximo, me interesso por todos. Mas para chegar a esse ponto, foi preciso o empenho dela e também da mãe. O hábito de Ana Lúcia foi transferido para a filha desde muito cedo. Em casa a gente lê muito, então desde quando ela era bebê, né, parece engraçado falar isso, mas desde que ela era bebê, eu lia para ela e é interessante porque mesmo os bebês, eles gostam, eles reagem à leitura, né? E olha que despertar o interesse da leitura nem sempre é uma tarefa fácil. E a dúvida entre um celular ou um livro pode acontecer. Para essa coordenadora pedagógica, a receita da Ana Lúcia é a que dá certo. Quanto mais cedo incentivar a leitura, melhor é. Existem, que eu gosto de chamar de rituais de leitura, que as famílias, né, os pais podem fazer com as crianças. Então, é muito próximo também do que a escola faz e mais que ajudam aí, cooperam, facilitam esse trabalho de formação. Então, ler para as crianças diariamente, e se envolver com a leitura, trabalhar, ter um contato afetivo com a leitura. Você encanta o leitor a partir do momento
momento que você se encanta primeiro. O ambiente escolar tem o dever de estimular toda e qualquer informação. Para esses alunos, a biblioteca é uma extensão da sala de aula. Aos 9 anos de idade, Ana Luísa sabe muito bem como é importante ler todos os dias. A biblioteca me empresta o livro para eu ler em casa, então eu sou uma grande leitora, eu leio todos os dias. A leitura é tão presente na vida desses alunos aqui que eu vou fazer um jogo rápido com eles, quer ver? Qual repertório você gosta de ler? Livros de aventura, geralmente, com um adolescente, esperando coisas difíceis, por aí. E você, quantas horas você passa lendo por dia? Eu passo mais ou menos 1 hora e meia lendo por dia. Todos os dias? Uhum. E você, qual o tipo de livro que você está lendo agora? Eu tô lendo esse livro extraordinário, que conta um pouco da história de um menino que ele tem uma aparência diferente dos outros. E ele sofre um pouco na escola com isso, mas é um livro bem legal. Além de todos os benefícios, a leitura estimula a nossa criatividade e também a nossa imaginação. E estar em ambientes como esse faz com que muitas vezes a gente se sinta no lugar do personagem, ou, por que não, dentro da própria história. Eu fico imaginando como eu seria se eu fosse algum personagem do livro. Eu fico pensando se aquilo fosse real, como é que seria a nossa realidade, o que poderia acabar mudando. É seguindo juntos e colocando óculos na esperança com essas iniciativas que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Eu fui percebendo isso no decorrer, né, das lives. Eu já perdi a conta, assim, de quantas lives que eu já participei. Eu acho, assim, o projeto maravilhoso. Eu acho o projeto lindo. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Elisete Barbosa. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, nós recebemos com muita satisfação, aqui no estúdio da Rede Sim Televisão, aqui em Linhares, a professora Elisângela Moronari, aqui de São Mateus, que fica na região norte do Espírito Santo, também membro, né, da coordenadora e membro do projeto Profs que Leem. Elisângela, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura, fez suas orações, né, acendeu incenso ali, seja bem-vinda, tá bom? Tá bom, saudações a todos e um prazer estar aqui com você, Pereira. Já agradeço de antemão o convite, tá, para esse momento. Ô Elisângela, como é que o livro chegou na sua vida? Vamos falar um pouquinho da sua experiência de leitura, de algumas práticas suas na escola, de incentivar os alunos a ler, aí depois a gente falar da sua participação no projeto Profs que Leem, pode ser? Sim. Como é que o livro chegou na sua vida? Foi através da escola, foi através da família? Vamos retroceder alguns dias atrás, né? Sim, inicialmente a leitura chegou em minha vida através da minha família. Porque a minha mãe, ela costumava estar comprando gibis, histórias em quadrinhos, e especificamente da Turma da Mônica. A Turma da Mônica sempre presente na vida da gente, né, desde criança. Exatamente, é. Então, a mamãe comprava, lia pra gente, e após, assim, na escola, haver alfabetização, aprender a ler, aí que eu fui tendo contato com outros tipos de leituras, né, de gêneros literários, né, e foi assim, à medida que eu fui crescendo, a cada fase da minha vida, a leitura também foi crescendo comigo, né, de histórias em quadrinhos, passei uma literatura, né, maior, né, de mais páginas, romances, né. Eu me lembro, assim, que houve uma fase, e era uma fase, assim, que eu percebia também na vida das minhas amigas, né, vizinhas, enfim, de estarmos lendo romances, e ali a gente viajava, né, aquela literatura de Sabrina, Júlia, Bianca, então aquela literatura fazia a gente... naquele romance mergulhar
e a sonhar, né? O Príncipe Encantado. Ô Elisângela, tem um livro que marcou a sua trajetória em uma determinada fase da sua vida? Um livro de literatura, um romance, um livro de contos? Dentro do gênero literário, assim, um que sempre me marcou foi Dom Casmurro, de Machado de Assis. Justamente pela questão do mistério. E é interessante que é um livro que assustou muita gente, né? E por que marcou você? Não, eu sempre fiquei assim impressionada, né, com a questão da temática que envolvia ali os personagens principais, o Bentinho e a Capitu. Sempre me encantou e me trouxe assim mistério, curiosidade, a questão dos olhos de ressaca dela. Eu sempre me questionei, me perguntei, o que é essa ressaca? Esses olhos de ressaca, né? E no envolvimento ali dos personagens, aquela interrogação infinita. Capitu realmente fez o que fez? Traiu o Bentinho ou não traiu? Então isso é uma, pra sempre, né? É uma incógnita. Então eu acho muito interessante quando o escritor ele aborda um tema e instiga, né, muito leitor e a curiosidade e deixa lacunas para você imaginar. Eu acho muito interessante isso. Como é que essa experiência de leitura sua estimulou você a se tornar professora de língua portuguesa? A leitura, ela faz parte da vida da gente, pelo menos da minha vida, desde criança. E quando eu escolhi a profissão de professora, a leitura, ela caminha junto a essa profissão. Por quê? Porque é necessário, é preciso o professor ser leitor, por gostar. Eu ia fazer essa pergunta para você. Tem o gosto pela leitura? Sim. Mas na nossa atividade profissional, um professor ele precisa ser leitor. Ele eu não sei se eu digo assim, se por uma obrigatoriedade, enfim, não, mas um compromisso, uma questão de compromisso, até mesmo com a profissão, porque se você está numa sala de aula, diante ali de tantos adolescentes, crianças, jovens, eu sou professora também do ensino médio. O professor que tem esse compromisso de ser leitor, facilita ele estimular os alunos a ler mais? Com certeza, com certeza. Porque o aluno te vê como um exemplo também. Assim em casa, os filhos não se espelham nos pais, vêm como exemplo. Em sala de aula também, você está ali diante de muitas mentes e que você precisa estar na sua prática educacional motivando a leitura. Daí, como você vai ter uma prática de motivação da leitura para com os alunos, se você mesmo não tem a prática de leitura, se você mesmo não é um leitor? Quando a gente fala, né, Elisângela, de experiências que a gente vivencia, a narrativa fica mais verdadeira, né? Até mais emocionante, não é isso? Sim, e em sala de aula, nessa motivação pela leitura, ler para o aluno, proporcionar ali uma aula na semana de um círculo de leitura. Você também criar ali, motivar e criar um hábito de leitura sem cobrança de nota. Vão ler esse livro porque vão fazer uma ficha de leitura e vai ter nota. Vai ser avaliado. Não. Ler pelo prazer de ler. O que levou você a participar do projeto Profs que Leem? Para a gente falar do projeto. Deu aquele boom, né? Eu me lembro que foi numa tarde que nós estávamos numa sala. Uma certa pessoa, né, se aproximou. Aí estávamos nessa sala, eu, Adriana Guzmão Antunes e a Maria do Carmo Furtado, que a gente chama de Dudu, né? Estávamos nós três. E a Adriana estava conversando com o Dudu sobre o Instagram, como funcionava o Instagram, enfim. E o desejo dela está criando uma página no Instagram,
né? Em que nessa página ocorressem lives literárias, compartilhamentos literários entre professores e tal. E aí ela já tinha em mente um nome, Profs que Leem, né? Falou isso pra gente e tal. Dudu ajudou ali, mostrando o Instagram, como funcionava e tal. E surgiu. E naquele momento também ela me fez o convite, a Adriana me fez o convite. Vamos, Elis, ela me chama de Elis, né? Vamos participar, vamos fazer umas lives, trocar nossas leituras, que a gente gosta de ler, enfim. Eu, no momento assim, eu me senti assim, lisonjeada pelo convite, achei legal a ideia, tudo, mas me senti assim, receosa, sendo assim, bem sincera, né? Por ser um pouco assim, tímida para as câmeras, eu não sei como que eu tô aqui. Imagina se não fosse, né? E eu imaginava, nossa, ficar ao vivo num canal, numa rede social para um monte de gente, e eu ficava com essa preocupação. Eu fui percebendo isso no decorrer, né, das lives. Eu já perdi a conta assim, de quantas lives que eu já participei. Eu acho assim, o projeto maravilhoso, eu acho o projeto lindo, um projeto que incentiva os colegas, professores também, isso é muito importante, e os alunos, porque os nossos alunos, eles aparecem lá também e comentam no chat, né? Dão um alô pra gente, nos assiste. Então, eles veem que nós, toda a equipe, não somos professores que apenas indicamos ou cobramos uma leitura do aluno em sala de aula. Que apenas operacionaliza em sala de aula. Não, né? Nós temos isso na nossa prática, na nossa vida. Ô Elisângela, e a percepção que eu tenho, assim, de maneira geral, desse projeto de vocês, que ele dá visibilidade, né, a um companheiro de viagem que no Brasil não tem tido muita visibilidade, que é o livro, né? Você colocar o livro na ordem do dia é fundamental para convencer mais pessoas a ler, não é isso? Isso, com certeza. Hoje a gente tem, Pereira, um desafio aí muito grande da questão toda da tecnologia, em que o jovem, o aluno, ele está muito ficcionado, atrelado horas e horas e horas do seu dia ao celular, aos jogos eletrônicos, né? Tudo isso. E digo isso assim porque, pela realidade que a gente conhece, a gente sabe que em casa ele não tem muitas vezes ali o livro, o acesso ao livro. Às vezes aquela família, né, não tem condições de estar comprando um livro de repente e tal. Mas mesmo aquelas famílias que têm literaturas em casa, às vezes aquele jovem não tem o hábito da leitura, porque acaba se dedicando muito mais a jogar, a ficar no celular, em outras propostas, né? E o livro está de escanteio. Então, esse elemento crucial, esse elemento muito importante, a gente motiva a estar fazendo parte da vida. Quero agradecer você por ter participado com a gente dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura e dizer para você o seguinte: toda vez que você tiver uma crise de timidez, vem dar uma entrevista para a gente. Tá bom, Elisângela? Obrigado por ter vindo. Tá bom, eu agradeço igualmente a você, tá, Pereira, e a todos da equipe. A leitura é muito importante para o crescimento individual da pessoa. Ela pode ser leitura técnica ou leitura científica. Desse modo, a científica ela está pertencente a um curso onde que ele vai obter conhecimento e esse conhecimento vai transformar a vida da pessoa. E a leitura de lazer é aquela que estão nas literaturas de ficção científica ou literaturas infanto-juvenil, teatros, né? Onde a pessoa vai sentir prazer de ler aquela leitura e viajar sem tirar o pé do chão. E é muito importante a leitura, ao meu ver, porque ela transforma vidas, e vidas transformadas para melhor. É com o espírito degustando várias leituras que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura.
É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.